Tchau. Muito bem, pessoal. Olha, estamos aí sempre com convidados de primeira linha, viu? Graças a Deus, gente boa, gente que sabe o que faz e que está trabalhando muito. Do meu lado, eu tenho o prazer de receber o meu amigo Tiago Soares, ele que é secretário estadual de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, Tiago Soares. Boa noite, Roberto, tudo bem? Dá uma boa noite aí, pessoal que nos acompanha. Mais uma vez, agradecido pelo convite. Agradecer a todos que já estão nos acompanhando, também mandaram perguntas aqui, mas antes queremos aí saber como é que foi a visita do ministro Padilha aqui em Guarulhos, que teve numa unidade federal, né, da Escola Técnica Federal aqui em Guarulhos. Como é que foi a visita? Olha, Roberto, foi muito interessante. Primeiro é bom dizer a diferença nas próprias palavras do diretor do Instituto. Né? Ter um ministro de Estado, né, visitando a nossa cidade, visitando o Instituto Federal, que é bom dizer que veio no período do Lula, no primeiro governo do Lula, uma conquista da cidade. E o Padilha, o Alexandre Padilha, o ministro do presidente Lula, ele esteve aqui para vistoriar. Né? Eu até brinquei lá, Samuel, falei, caramba, aqui no Instituto Federal tem mais obra do que a própria cidade de Guarulhos, né? E tomara que esse espírito, né, de fazer obras lá do Instituto, você também consiga ter na cidade. Mas o que eu queria destacar da visita do ministro, é bom deixar aqui, o deputado Alencar, ele teve pedindo ao ministro, pelo tamanho da cidade de Guarulhos, que a gente tenha a expansão do Instituto Federal na cidade. Aí ele sugeriu, né, a região do Pimentas e a região de São João ou Bom Sucesso. Por quê? Uma cidade com 1.300.000 habitantes, Roberto, cabe mais do que um Instituto Federal, né? Cabe, né, pela abrangência, corta 3 rodovias importantes do país e logo mais teremos o Rodoanel. Então a importância do governo federal, o ministro gostou da ideia, falou que vai levar para o ministro da Educação, Camilo Santana, vai conversar também com o presidente Lula. Aliás, ele trouxe um recado do presidente Lula dizendo que Guarulhos continuará estando nas prioridades do governo federal. Depende do prefeito ou da prefeita atual. O presidente quer ter compromisso com a cidade de Guarulhos, sabe a importância, né, da cidade de Guarulhos. É uma das maiores cidades do estado de São Paulo, tirando capital. Aliás, é a maior cidade tirando capital. Então, o ministro, mais uma vez, disse que Guarulhos estará nas prioridades do governo Lula. A gente fica muito feliz, Roberto. Com certeza. Porque a nossa cidade precisa de parcerias, a nossa cidade precisa de investimentos. No período que nós governamos bem, porque nós tínhamos uma parceria com o governo federal. E eu espero que o atual prefeito tenha condições de apresentar projeto ao governo federal e esses projetos sejam aprovados e a cidade possa, né, ser beneficiada por esse novo governo que iniciou no nosso país. Senti falta, viu, Roberto? Vou confessar para você, a visita de um ministro de Estado no Instituto Federal, eu achei que a prefeitura teria algum representante lá para acompanhar, mas infelizmente não teve, esteve presente na atividade que teve com os prefeitos do Alto Tietê lá em Arujá, mas é uma pena, porque poderia acompanhar o ministro para apresentar projetos para a cidade, né? Quero também justificar a minha ausência, né? Havia o primeiro festival de literatura na UNG, então eu não estava lá e boa parte dos jornalistas não estavam porque não estavam nessa atividade. Clê Soares nos acompanhando aqui, hein? Se ela marcar 3 amigos, ela vai ganhar uma caneca hoje aqui, hein? Tem que marcar 3 amigos. Jaciara Nascimento, vou pedir para ela marcar 3 amigos. E nosso amigo Arinaldo. Boa noite, Roberto. E boa noite ao companheiro Tiago Soares. Ari. O Tiago, ele é do secretário estadual, né? Que combate o racismo. A ideia é sempre discutir. E houve alguma coisa muito séria nos últimos dias, muito representativo, de uma senhora com uma coleira de cachorro batendo no entregador.
foi muito triste aquilo. Olha, Roberto, assim, né? Eu gosto sempre de reafirmar que o racismo na nossa sociedade ele é estrutural, né? As relações raciais, sociais na sociedade, elas se cruzam. Mas quando a gente vê casos como aquele do entregador e aquela senhora, uma senhora conhecida, ex-jogadora, uma esportista, pegar a coleira do seu cachorro para tentar chicotear, nos remonta aquela história passada que, aliás, mês que vem completa, né, já mais de um século de abolição inacabada. Por que inacabada? Porque ainda, né, a gente assiste cenas como essa. Mas aquela cena remonta um período triste do nosso país, né, para você ver que a visão escravagista, né, das pessoas não deixaram de existir, Roberto. Por isso que no último encontro que eu estava aqui contigo, teve aquela pergunta sobre cotas, do privilégio, de que a pessoa conseguiu por mérito próprio. Veja bem, o mérito próprio a partir do quê? A partir do que você construiu, a partir das oportunidades que vocês tiveram. Nós defendemos oportunidades iguais. Nós defendemos oportunidades iguais, Roberto, mas desde que você tenha um incentivo. A cota, por exemplo, é uma forma de você pagar essa dívida de mais de 3 séculos de escravidão nesse país. Quando a gente fala 3 séculos, parece que é 3 dias, mas 3 séculos é mais de 300 anos de povos africanos sendo sequestrados lá do seu continente para vir aqui para esse país, construir esse país sem ter uma relação parental nenhuma, e tendo que sobreviver nessas terras. Se o Brasil é o Brasil de hoje, esse contingente da população teve um grande significado. Então, quando você pensa políticas públicas reparatórias, ela vem na perspectiva de você garantir pelo menos uma sociedade equânime. É isso que a gente não queremos privilégio, porque privilégio quem tem hoje é um outro segmento da sociedade, não somos nós. Então, aquela cena do entregador é lamentável, mas eu vou ser sincero, hoje é bom que todo mundo veja, porque antigamente existiam cenas parecidas ou piores que essa, e não tinham tanta mas não tinha visibilidade, as pessoas achavam que era um mimimi, achavam que era... a pessoa está se vitimizando. Não. Passa por um processo de racismo, você vai ver como isso dói na alma. Eu fico imaginando se ele era bem mais forte, se ele tivesse reagido, dasse um soco nela, o que iria acontecer. Senhor Gerson, ele fala assim, eu sinceramente gostaria de saber qual a credibilidade do voto no sistema eleitoral brasileiro após os episódios Aécio Neves, que recorreu, mas nada foi feito por não ser possível auditar. O episódio Bolsonaro, que o TSE não acatou e teve repercussão até nos Estados Unidos. Isso aconteceu em Guarulhos, na eleição do Eloy contra o Jovino, até hoje não reconhecido pelo PV. Sobre a Secretaria do Combate ao Racismo, se ele acha legal os negros terem cotas, ou ele acha que o processo deve ser democrático com direitos iguais. Senhor Gerson Migliosi. Ô Gerson... Já faz a primeira parte, que a segunda você já respondeu, né? Vamos lá, a primeira parte. Gerson, desculpa, mas essa falsidade levantada primeiro pelo Aécio Neves, aliás, Aécio Neves, é bom lembrar, se o Brasil passou pelo que passou, o senhor Aécio Neves tem muita culpa nisso. Mas o TSE já aprovou, né? Vamos deixar de fake news, como também agora do Jair Bolsonaro. Inclusive vai ser punido por isso, por atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Então nós acreditamos sim na urna, a urna é segura e a urna é o que garante o direito da maioria dos brasileiros. Muito bem, depois eu vou perguntar para o doutor. Estamos aqui com o doutor Leonardo Freire, um dos maiores especialistas no Brasil sobre legislação eleitoral. Então nós vamos perguntar essa questão se é auditável, se não é auditável. Então você não saia daí. 100 dias do governo Lula. Foi feita alguma coisa? Ô, louco!
Alguma não. A primeira assim, né? É bom a gente lembrar que país nós pegamos, né? Um país totalmente desmontado. O Lula fez alguma coisa nesses 100 dias? Sim, a prioridade inicial, Roberto, foi a gente restituir programas exitosos, como o novo Bolsa Família, que agora, além de você dar a bolsa, R$600, para famílias que têm até 6 anos de idade, crianças até 6 anos de idade, desde que cumpre os requisitos, que é da vacinação. Eu gosto disso. Foi uma mudança boa. É bom lembrar que no Auxílio Brasil... Tem que ter um contrapartida. Você não tinha mais, né? Aí você olha as taxas de vacinação, as taxas de participação de crianças em escola estavam caindo, porque você não tinha obrigatoriedade. Nós retornamos, né, essa política de exigir que as famílias mantenham as crianças na escola vacinadas, vacina sim. Nós retomamos um projeto importantíssimo que é o Minha Casa Minha Vida, Roberto. Olha, você sabia que o orçamento desse ano do governo federal você não tinha R$1 no orçamento previsto para a construção de moradia? Eu tenho essa informação. Era necessário cerca de 2 bilhões só para manter, viu, doutor? A terminar as obras. Ela começou o ano com 80 milhões. Exato. Quer dizer, não tinha nada. Não tinha nada. Retomamos o Minha Casa Minha Vida e retornamos também a faixa de 0 a 3, 0 salário mínimo a 3 salários mínimos. E tem uma questão importante do Minha Casa Minha Vida, que foi publicada agora recentemente, a normativa. Além daqueles grandes condomínios que você tinha 2, 3 mil apartamentos ou casas, agora tem uma modalidade para pequena e média empresa poder construir pequenas vilinhas. Legal. Isso é legal porque você vai fomentando, não precisa jogar todo mundo numa região só da cidade. Então, às vezes, por exemplo, você está aqui numa área próxima do centro ou mais centro expandido, você consegue ter lá um terreno que você não vai conseguir erguer 1000 prédios, mas você pode erguer lá 300, 200 casas ou até menos casa ou apartamento. Então, retornamos o Minha Casa Minha Vida. O presidente garantiu o aumento real do salário mínimo, isso é importante também, que é uma política, é bom dizer que fazia 6 anos que você não tinha aumento real do salário mínimo. E agora, amanhã, o ministro Haddad vai apresentar um novo arcabouço fiscal, que a gente, né, substitui, né, aquela política de teto de gastos que estava asfixiando o orçamento público, por isso que você não tinha dinheiro para o investimento. Agora a gente vai ter um novo arcabouço fiscal que vai dar condições do governo manter as suas contas em dia, mas também tem uma folga no orçamento para poder investir. E investir aonde, Roberto? Investir na educação, vamos retomar a construção das obras de creche que estava tudo parado e vamos retomar também o PAC, né, com outro nome, que é um grande projeto de grandes construções de obras. Eu vi que o prefeito apresentou para o ministro Padilha 91 áreas de risco. Com certeza, parte dessas áreas vão entrar no PAC, que o presidente Lula está previsto em maio de apresentar. E sem falar as relações internacionais, né, Roberto? Lula voltou agora da China, foi nos Estados Unidos, foi na Europa. E só nessa volta da China, passando pelo Emirados Árabes, mais de 60 bilhões de investimento para o país. E sabe qual é a diferença agora dessa viagem do Lula para a China? Que o investimento que vão ocorrer não é só para exportação de commodities. Uhum. Esses investimentos também estão na área da ciência e da tecnologia, principalmente na inteligência artificial, que é a nova modalidade. Então, eu estou muito entusiasmado com esse início do governo Lula. É fácil? Não, porque você pega a casa toda desmontada, destroçada, né? Você tem que botar a casa em ordem primeiro, que é isso que o presidente está se dedicando. E agora chegou o momento, nós temos ainda que enfrentar a questão dos combustíveis. O Lula se comprometeu na eleição de mudar a política de paridade internacional, e nós vamos mudar isso, porque o que nós pagamos hoje de combustível, gasolina principalmente, é um absurdo. Nós temos o desafio, que aí não depende do governo em si, depende do Banco Central, que é bom dizer que o presidente do Banco Central não foi indicado pelo Lula, porque o Banco Central é independente. Hoje nós pagamos, Roberto,
né? A presidenta do PT tem falado muito, a Gleisi, essa questão da taxa de juros não dá para a gente admitir. Saiu a regra agora, saiu os dados do IPCA, está mostrando que estão quase, daqui a pouco estamos entrando em deflação e nós pagamos o maior juros do mundo, 13,75. Ah, mas por que os juros? Não, porque os juros, ele é o que segura o desenvolvimento, o crescimento econômico. Crescimento econômico significa mais empregos, mais expansão, desde o comércio à indústria. Então esse é um problema que nós precisamos enfrentar. Mas eu estou muito entusiasmado, Roberto. Eu acho que nós temos enfrentar um parlamento conservador, de maioria conservadora, direita, e a gente, nesse pouco tempo, conseguir fazer o que fez. Agora nós vamos enfrentar os desafios principais, que é o arcabouço e no segundo semestre a reforma tributária, que é o sonho de todo brasileiro. Né? Rafael Garcia nos acompanhando, está dando boa noite para nós e boa noite, Tiago Soares. Ele está dizendo que ele esteve sim na visita do ministro Padilha, está mandando um abraço aqui para nós. Já Ciara Nascimento já está marcando 3 amigos aqui. O grande amigo Benê Sacomã está dando uma boa noite para nós. A Cléo Soares já está marcando os amigos aqui, vai ganhar a caneca então, viu, Cléo? Benê Sacomã está mandando uma boa noite para o amigo Tiago Soares. Celso Pinheiro também conosco aqui. Eu estava me lembrando aqui, pessoal, que o menor juros foi no tempo do último presidente, não foi? Que caiu para... Da Dilma. Não da foi Dilma chegou menor. Não foi Não foi do Bolsonaro, não. Não foi do Bolsonaro, não? Foi da Dilma. Da Dilma chegou a 4,8, se não me falha a memória. Não foi 2 ponto alguma coisa? Eu acho que foi Bolsonaro, hein? Algum bolsonarista que estiver nos acompanhando aí, por favor, me manda o link também do YouTube aqui, que o pessoal também tem que nos acompanhar aqui no link do YouTube aqui. Celso Pinheiro, meu amigo Kunifume Sugimura. Será que é japonês? Não. Parabéns pela entrevista, está muito bem preparado. Boa noite a todos. Isso aí é o nosso amigo Tiago. Celso Pinheiro, Roberto, política em Guarulhos, já começou as reuniões dos partidos, a porta fechada sobre as eleições 2024? Vamos perguntar sobre o Partido dos Trabalhadores aqui em Guarulhos. Tiago, já começaram as reuniões dos partidos, a porta fechada sobre as eleições 2024? Roberto, no PT nós nunca paramos de ter reunião. Ao contrário, vocês não param. O PT funciona ano de eleição e ano não de eleição. O PT sempre está em movimento. Mas claro, né, a nossa preocupação maior agora na cidade, estive falando com o deputado Alencar, que é a importância do partido, todos os grupos, né, porque o PT tem uma democracia muito interna, muito fervente, mas a gente começar a construir o diagnóstico da cidade. Né? O PT já governou Guarulhos 16 anos, tem experiência, pode apresentar para a cidade um novo projeto para a cidade. Mas para isso, para não ficar no achismo, é necessário ter um diagnóstico. Quais são os principais problemas da cidade e o que nós sugerimos para a cidade. Então já começamos nossas reuniões, tem o ex-prefeito Eloy também tem se movimentado, vi que o vereador Brinquinho também, e outras lideranças nossas, todo mundo se movimentando e é assim que a gente deseja. Estão perguntando aqui, o PT de Guarulhos vem com o Alencar ou Eloy? Eu acho que no momento certo nós vamos ter o nome. No momento certo nós vamos ter o nome. Eu falei isso da última vez aqui, o PT não tem problema de nome. Nós temos muitos nomes, eu citei o Alencar, que eu acho que desponta na frente. Brinquinho também está querendo, hein? Nós temos o Eloy, temos o Brinquinho, temos o Marcelo Seminaldo, temos a Janete Petá, temos o professor Rômulo, temos a Fernanda Curti, Alexandre Santana. Quem mais vocês querem? O PT tem nome para apresentar para a cidade. E nós queremos ter um projeto. Você fica arrumando digno. Briga interna na casa do Eloy, né? Que fica o Eloy ou a Janete. Roberto, desculpa, mas a Janete é uma liderança importante também do PT na cidade. Interna na casa dela. Não tem briga, não. Ali eles se combinam. Ali não tem problema, não. Nosso tempo super curto, um papo com o nosso amigo Tiago. Vamos trazer ele mais vezes aqui, que eu quero perguntar sobre vereança. Viu? O doutor Leonardo vai falar sobre uma questão importante, viu? Vê a questão do PT, por exemplo. Ele está federado, né, coligado, é federado com mais 2 partidos. O PV
e PCdoB. Como é que vai ficar as legendas? Como é que ficarão as legendas? Um cara igual o Thiago pode ficar sem legenda? Será que ele fica? Nós vamos saber isso aí na próxima entrevista. Obrigado, Thiago. Quem quiser falar com você, como é que faz? Me segue lá no Instagram, @Thiago Soares, e no Facebook também. Ô Roberto, eu só esqueci de falar uma coisa. Opa, então recado para a prefeitura. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais passar ali naquela rotatória do SESI e aqueles buraqueira toda vez o pessoal fala, Thiago, avisa aí o prefeito. Eu falei, mas ele nem sabe quem eu sou. Pede aí, Roberto, tá feia aquela rotatória na frente do SESI, não sei se ele ouve, mas nós vamos mandar, assim, eu vou falar com o Bruno Gersósimo, ali em frente a rotatória, em frente ao... Cocaia, o negócio tá feio. Vou pedir pro Bruno Gersósimo. Obrigado. Eu que agradeço.